Então, uma muito boa tarde, sejam bem-vindos à minha mostra folclórica. Eu sou Caroline, a representante da 29ª Região Tradicionalista. E, segundo o tema, literatura regional proposto para as concorrentes da categoria juvenil, eu fiz uma pesquisa resgatando os escritores regionais da 29ª e, dentre eles, eu escolhi falar para os senhores hoje sobre Sueli Maria da Silva, mais especificamente a sua obra Tropeirismo de Porcos. Então, por que eu escolhi falar sobre tropeirismo de porcos? Porque foi um fato muito importante para a economia do Rio Grande do Sul, para o surgimento de algumas cidades da minha região tradicionalista, para a economia de Santa Catarina também. E eu gosto sempre de puxar para o lado histórico, porque eu acho que a história é muito importante hoje em dia para tudo, né? Então, assim, vamos começar pelo meu mapa. Eu fiz um mapa aqui são os municípios da minha região, tá? Então, os tropeiros de porcos, eles vinham da cidade de Vacaria, Lagoa Vermelha, minha região se localiza no Nordeste aqui, Vacaria, Lagoa Vermelha, que faz divisa com Barracão, que é o município da minha região tradicionalista. Entravam por Barracão, passavam por São José do Ouro, Cacique Doble, Machadinho e assim seguiam adiante. O que acontecia? Quem vendia esses porcos aos tropeiros eram os colonos que habitavam essa região. Por que a minha região em especial foi a que teve mais tropeiros de porcos e mais tropeirismo de porcos? Porque a minha região é privilegiada por fazer parte da Mata das Araucárias, que fornece o principal alimento para a época para os porcos, porque os porcos eram criados soltos no mato e eles eram engordados na safra dos pinhões. Então, eles se alimentavam dos pinhões e engordavam para serem vendidos para os tropeiros depois da safra, né? Julho, agosto, setembro. Então, os tropeiros faziam esse percurso e iam comprando os porcos dos colonos. Chegando aqui, então, Cacique Doble e Machadinho, eles iam para Marcelino Ramos. Marcelino Ramos não faz parte da minha região tradicionalista, mas é importante lembrar. Iam para Marcelino Ramos, e em Marcelino Ramos eles atravessavam o rio Uruguai para ir para Santa Catarina. Então, esse fato é muito importante. Eu fico imaginando assim a cena, porque eles atravessavam a nado. Os porcos atravessavam a nado, atravessavam, né, o rio. Então, devia ser uma cena muito linda. Eu até coloquei no relatório de pesquisas uma foto. Então, eles chegavam do outro lado com destino a Piratuba ou a Concórdia e, posteriormente, a Sorocaba, que tinha os frigoríficos. Sorocaba era onde tinha os frigoríficos da Sadia e da Perdigão, mas como começou a ter muita demanda e eles viram que tinha o produto, o porco, na nossa região, foi por esse motivo que eles fizeram filiais na cidade de Piratuba, a Perdigão e a Sadia em Concórdia, que hoje são frigoríficos renomados, conhecidos em todo o Brasil, enfim. Então, foi muito importante o tropeirismo de porcos. Aqui é bem interessante também, eu moro em Cacique Doble e eu uso, na verdade, assim, tem a rua principal, ela vai de São José a Machadinho, mas tem um atalho que liga Cacique Doble a Machadinho, que vai para o interior, vai de Cacique Doble, vai para o interior de Cacique Doble, aí vai para o interior de Machadinho e chega na cidade de Machadinho. E este atalho, ele foi aberto pelos tropeiros de porcos. E é um atalho que a gente utiliza bastante. Então, foi muito importante porque abriu estradas e a cidade de Barracão ela surgiu especialmente através do tropeirismo de porcos. Bom, gente, vocês podem se aproximar para analisar a minha maquete. Eu fiz uma maquete, acreditem, eu que fiz mesmo, tá? Para representar uma tropeada de porcos, tá? Então, aqui tem fatores muito importantes pro assunto, que são as araucárias, as minhas araucárias, os pinhões, os porcos, e aqui nós temos a mula com as bruacas, elas levavam daí os mantimentos, as coisas dos tropeiros. Aí aqui a gente tinha a carroça que levava os mantimentos para os porcos, que no caso seria pinhão e milho. Aqui nós temos a porquinha diferenciada, ela representa a porca madrinheira,
porque ela era a porca mais velha do bando. Então, como ela era mais velha, ela era respeitada pelos demais porcos. Então, eles seguiam os grunhidos dela. E este menininho, ele era o gurizote mais novo dos tropeiros. E ele ia sempre na frente, chamando os porcos. Vou imitar, é meio engraçado, mas ele chamava buti, 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 buti. Chamava bem assim, para que eles seguissem. E daí ele ia jogando milho também. Esse aqui é chamado bocó, a bolsa que ele carregava o milho, e ele ia jogando e chamando. E algo muito interessante e curioso que cabe lembrar é que tinham alguns porcos que desobedeciam. Eles não eram desobedientes e eles fugiam ou se dispersavam do grupo. Para que isso não acontecesse, eles faziam uma judiaria com os porcos, vocês não acreditam. Quando eu fiquei sabendo, gente, eu fiquei muito triste, sério mesmo. Porque eles costuravam os olhos dos porcos para que eles não enxergassem e seguissem apenas só ouvindo, né? Então eles seguiam apenas os grunhidos da porca madrinheira. Isso acontecia muito, então a maioria dos porcos eles eram cegados, para que isso não acontecesse. Importante também lembrar que os tropeiros de porcos, eles sofriam muito, assim como todos os tropeiros de gado, de peru, de mulas, eles sofriam muito nas tropeadas, porque eles dormiam no relento, né? Às vezes, quando um fazendeiro ou alguém assim cedia o galpão para eles dormirem, mas senão eles dormiam no relento, embaixo das árvores, com seus ponchos. Eles se alimentavam basicamente de queijo, salame, porque a minha região é de colonização basicamente italiana. Queijo, salame, pão, era isso. E eles ficavam meses, né, fora das suas casas, deixavam as famílias e iam para as tropeadas. Por que terminou o tropeirismo de porcos? Porque com a chegada das carretas, das carroças, tornou desnecessário o trabalho dos tropeiros, que era muito sofrido, era muito difícil também o trabalho deles e era pouco reconhecido na época. Eles vendiam os porcos por peso, né? Então, o peso o preço não valorizava, né? Era significativo para a época. Então foi por isso que acabou. Importante também lembrar que o tropeirismo de porcos, em relação aos outros tipos de tropeirismos, ele foi muito recente. Na minha região especificamente, ele aconteceu nos anos de 1920 a 1940. Então é bem recente. A minha região é uma região de cidades recentes. E basicamente toda ela surgiu do tropeirismo de porcos especificamente. Eu tive o privilégio de conversar com um neto de um tropeiro da cidade de Barracão, que foi o seu Newton Bergamo. Eu conversei com ele para aprofundar as minhas pesquisas sobre o assunto, porque até então, no Rio Grande do Sul, a gente não tem obras sobre o tropeirismo de porcos. A gente só tem um livro do Paixão Cortes, que ele só cita, mas não tem a pesquisa. Então esse aqui é o primeiro livro que trata de tropeirismo de porcos. Depois eu vou dar cada um para vocês. Mas eu queria aprofundar meus conhecimentos e eu fui entrevistar esse homem e ele tinha muitas relíquias. E ele me concedeu, aqui vocês podem ver, são encilhas que foram utilizadas pelo vô dele, que foram usadas nas tropeadas. Aqui nós temos o socado, que vocês podem ver que é bem antigo, ele está bem, né? Ali temos o sovel, que é o laço todo torcido, mais grosso, mais pesado. E eles usavam essas encilhas que são mais pesadas, porque, segundo seu Nelson, ele não tinha um dó. Eles batiam mesmo e costuravam até os olhos, imagina. E ali nós temos o buçal, que também era utilizado. Então foi por isso que terminou, né, por causa da vinda das carretas, das carroças, tornando desnecessário o trabalho dos tropeiros. Mas foi um fato muito importante, como vocês podem perceber, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para a economia, para o surgimento das cidades da minha região tradicionalista. Então foi por esse motivo que eu escolhi falar sobre o tropeirismo de porcos. Tá? Então eu vou deixar com vocês os livros depois, acho que elas passam, né? Daí estou aberta a questionamentos, se vocês querem questionar. Ter alguma pergunta? As perguntas que eu tinha, de fato, já foram respondidas. Ah. A
na escolha da obra, então, né? Sim. Já colocaste pela importância no desbravamento da tua região. E por que Sueli Maria da Silva? Não existe mais nada de obra relacionada a troperias de hipóteses. Ela é a única... Sim, na verdade esse livro, ele foi o projeto da monografia dela, porque ela é formada, ela é pós-graduada em História Regional. E ela fez esse livro também pela importância para a valorização da nossa região, da nossa história. E é o único. Não existem outros. Eu até fui procurar, falei com pessoas, historiadores, e eles até concediam o livro porque é muito importante mesmo e é algo muito peculiar. Ela é da tua região? Sim, ela mora em São José do Ouro. Uhum. Isso. Então tá, muito obrigada. Obrigada.